Meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Hoje estamos iniciando mais um estudo dominical. Não tem relação, nem faz parte do curso que nós estamos oferecendo. Nós estamos hoje abordando um tema que tem alguma afinidade com o curso que nós chamamos de Entre a Fé e a Sala de Aula. Por quê? Porque pensávamos em abordar aqui o tema da finitude e o incômodo que a finitude causa universalmente a todas as pessoas. Porque tem um sociólogo americano que, num livro chamado Sociologia da Religião, disse que religião é um fenômeno que tem fonte na inconformidade com a nossa finitude. E o que isso tem a ver com o tema que estamos tratando hoje, que é o saber e a sabedoria? É que a finitude do conhecimento também é incômoda. E por ser incômoda, ela desperta a busca do conhecimento, ou a busca de alguma forma de compreensão da realidade que nos cerca. Da realidade material e objetiva, seja da realidade do mundo das abstrações, inclusive do mundo imaginário. Isso se faz, de um modo geral, e sempre se fez, a partir de uma percepção subjetiva do que nós julgamos ser a realidade, ou uma explicação da realidade. Essa subjetividade é muito influenciada por a percepção sensorial. Não estou dizendo que são empiristas que fazem isso, embora tenha tudo a ver com o empirismo. Tem também uma presença muito forte a ideia de que a percepção sensorial, visão, audição, olfato, gustação, tato, tem relação com o que como nós aprendemos uma imagem do mundo. E significamos ou atribuímos significado a essa imagem do mundo. Então, quando isso é feito assim, com base na percepção e na subjetividade, e a subjetividade completa a percepção sensorial, essa até não é tão subjetiva, porque senão estamos falando de uma deformidade ou alguma insuficiência da visão, da audição, ou dos vários sentidos. Então, a visão, vamos admitir que não é tão subjetiva assim. Há uma intersubjetividade quando nós dizemos qual é a cor de um dos faróis ou luzes no fim, o sinal está no vermelho. Não é subjetivo que alguém diz que eu vou parar porque o sinal está vermelho. Né? Então, o que é sensorial não pode ser associado diretamente à subjetividade. Mas o significado que nós atribuímos à imagem que a nossa capacidade sensorial nos dá, isso é subjetivo. E por que enfatizamos que é subjetivo? Porque se não passar por um processo de validação dessa atribuição que nós damos ao significado da imagem do mundo, que nos chega pelos sentidos, e esse processo de validação pode ser teste para os empiristas, ou pode ser uma crítica baseada na razão para os racionalistas, mas tem que ter alguma maneira de falsear a tradução que nós fazemos, ou a interpretação que nós fazemos da imagem do mundo real. Se não falseamos essa imagem, o significado que atribuímos a essa imagem, nós estamos apenas no campo da subjetividade, porque esse falseamento deve atender a critérios intersubjetivos. Ou fazemos um teste, e não é preciso, não estou me referindo aqui só aos testes científicos, mas aos testes que o senso comum reconhece. Né? E contrastando o que dizemos com o que podemos observar. Ou o teste com o que parece razoável à interpretação. Não estou me referindo ainda ao rigor do falseamento feito com base em considerações típicas do racionalismo crítico. Bom, então, há necessidade de uma explicação do mundo pela busca do conhecimento. E nós podemos nos satisfazer com um aspecto subjetivo desse conhecimento. E damos a isso o nome de opinião. E opinião, todos nós temos, ou para quase tudo. Dificilmente alguém chega à conclusão que não tem condição de formar uma opinião sobre alguma coisa. Né? Mas no dia a dia, nas situações mais comuns, todo mundo tem sua opinião. E tem o direito de ter. E quando a gente diz que alguém tem o direito de ter opinião, nós não estamos dizendo que ela tem apenas o direito de ter opinião para si. Porque isso é incontrolável, não se discute esse direito. Porque se alguém nos proíbe, se alguém me proíbe de ter opinião sobre alguma coisa, e eu fico calado, eu continuo tendo opinião. Não estou impedido de ter opinião. A pessoa pode me impedir de externar, de expressar a minha opinião. E aí já passamos para um outro direito, que é o direito à liberdade de expressão, que é inseparável da liberdade de consciência. O direito de ter opinião tem o nome de liberdade de consciência. Então nós reconhecemos esse direito. E quem quiser pode se satisfazer com isso. Alguém pode dizer, e que todos nós já ouvimos alguém dizer, não, eu não quero saber o que é que a ciência diz, o que é que o filósofo diz, não me cite autor, não me cite obra, porque eu já penso assim, e não quero saber mais nada. Mas é um direito que a pessoa tem. Mas aqueles que não se conformam com a finitude desse conhecimento, que é limitado à ausência de testes, que não tem consistência para resistir a uma crítica. Então, quem tem essa inconformidade, que resulta da inconformidade com a finitude, procura outro caminho. E aí, nós já repetimos isso várias vezes aqui, a sabedoria é buscada por vários caminhos. E a maior parte das culturas, na China, na Índia, no mundo árabe, essa sabedoria era buscada em questões específicas. E aí as pessoas procuravam um pensamento que expressasse algum conhecimento, alguma sabedoria. E faziam uma frase, faziam um provérbio, como os provérbios de Salomão. E isso tinha um nome de filosofia aforística. Não estou dizendo que o livro de provérbios é um livro de filosofia, porque para o cristianismo é uma revelação. Mas Confúcio e outros pensadores seguiam uma sabedoria aforística. E aforismo é um ditado, é um provérbio. E popularmente, ainda hoje a cultura popular chega a aforismos, né? A chamada filosofia de para-choque de caminhão, tanto pejorativamente, esse título é atribuído tanto pejorativamente,
uma filosofia vulgar do tipo aforístico, uma vulgarização do aforismo. Não é o aforismo dos sábios, há pouco eu citava os aforismos de Confúcio, mas são aforismos de uma sabedoria popular. Contrastando com isso, os gregos tomaram outro caminho, nós já fizemos mais uma vez alusão a isso, lá na pequena cidade de Mileto, em que viveu Tales. Então, Tales diz, não, procurar um conhecimento que seja mais consistente, que resista a alguma crítica. Então, desenvolver um tipo de conhecimento que receberia o nome de filosofia. E esse conhecimento foi avançando, e muitos séculos depois, com o advento da modernidade, uma parte desse conhecimento se diferenciou, passou a receber o nome de ciência. Então, primeiro nós temos no nosso texto base do estudo de hoje, as considerações preliminares, e o item seguinte diz respeito como um apartado, uma divisão das considerações preliminares, um texto com o título opinião, que nós já mencionamos aqui, já explicamos. Em 1.2 nós temos a superação da opinião, que é o que estou dando início aqui nas minhas considerações, a partir da iniciativa de Tales de Mileto, que é considerado o pai da filosofia. Embora atribui o pai de qualquer coisa seja sempre polêmico, mas há uma certa tendência, se não majoritária, muito expressiva, a considerar que Tales de Mileto é o pai da filosofia. Bom, então, temos uma percepção, um esboço do que seja a opinião e do que seja a superação do que a opinião os gregos chamavam de doxa, né? E a filosofia gosta de recorrer ao grego, como também direito, a teologia e vários campos, né? Então, a superação da doxa e a busca do conhecimento consistente, nós vamos aqui, por economia de tempo, vamos chamar apenas de conhecimento, e o outro vamos chamar apenas de opinião. Poderíamos usar também a expressão senso comum, mas aí seria já abriria já espaço para uma série de outras considerações, vamos chamar apenas de opinião e conhecimento, como duas vertentes da forma como procuramos apreender o mundo. E conhecimento é uma forma de buscar contato com a realidade, que se esforça por ter alguma consistência diante da crítica, para sobreviver ao falseamento e também tem o compromisso de renunciar ao que diz, se não sobreviver ao falseamento. Então, tem ainda uma outra dimensão da relação entre o sujeito que conhece, em filosofia essa é a visão do sujeito cognoscente, e aquela coisa que se conhece, o objeto do conhecimento. Essa ponte, ela pode ser feita, como estamos dizendo, pela opinião, pelo conhecimento científico ou filosófico. Ou tem ainda um outro aspecto a considerar, que é a sabedoria, que é o item 2 do nosso texto básico do estudo de hoje. Então, e o que é que a sabedoria é o modo como nós usamos o conhecimento que temos. E porque o conhecimento pode ser usado de uma maneira desastrosa. Muitos sábios, muitos eruditos, pessoas muito estudiosas, com muito conhecimento, têm comportamentos deploráveis, fazem da própria vida um desastre. Podendo fazer também um desastre da vida dos outros, terceiros. Então aí não tem sabedoria, aí tem conhecimento, tem erudição, mas não tem sabedoria. Então, sabedoria é aptidão para fazer bom uso do conhecimento. Não é a fonte disso. Se a opinião só não é bastante para fazermos bom uso do conhecimento, nem mesmo o conhecimento consistente, o conhecimento científico ou filosófico, também não é bastante para que façamos bom uso desse conhecimento. Então, de onde é que vem a sabedoria? A sabedoria, a perspectiva bíblica, ela resulta de um dom, de uma inspiração. Então, todo sábio, ou só é sábio, quem está à sombra de Cristo, quem recebe o Espírito Santo. Não, nós sabemos que em diferentes culturas, homens de diferentes tradições religiosas, inclusive de tradições de sabedoria que não são propriamente religiosas, como o confucionismo, então, como o shintoísmo e outras mais do Extremo Oriente, ou mesmo entre os animistas, entre os nossos índios, existem pessoas que se distinguem das outras por uma certa sabedoria, ou seja, por uma certa capacidade de fazer bom uso dos conhecimentos que tem. Então, isso seria uma modalidade de inteligência numa resposta secular, ou isso seria uma atribuição da personalidade, um dado imanente, ou seja, próprio da essência da personalidade. Ou isso poderia ser aprendido. Ou nós aprendemos isso pelo exemplo, ou nós aprendemos isso observando a conduta de terceiros, ou nós aprendemos isso pelas nossas próprias experiências, ou não aprendemos isso de jeito nenhum. Né? E isso demandaria um caminho que seria desvio temático, nós tomamos por ele, porque teríamos que psicologizar a origem dessa aptidão, ou psicanalizar. E seria outro estudo, muito importante também. Não estou menosprezando os estudos, a psicogênese da sabedoria, mas, por exemplo, que foge ao âmbito das considerações de hoje. Talvez no dia a gente faça um estudo sobre isso, nos estudos bíblicos domingueiros. Né? Mas estamos vendo essas coisas todas numa perspectiva cristã. E aí podemos ver o que é que a Bíblia nos diz. Porque estamos falando do cristianismo, que é classificado entre as chamadas religiões do livro. Praticamente todo estudo que nós fazemos aqui, eu tenho repetido isso. Né? O que é uma religião do livro? O cristianismo, o judaísmo, o islã, sem nenhuma polêmica sobre isso, são 3 ramos considerados religiões do livro, que tem um livro considerado sagrado, que transmite uma visão de mundo e outras coisas consideradas reveladas. Algumas outras religiões poderiam ou não ser consideradas religiões do livro, dando lugar a debates e a polêmicas, como o hinduísmo, que alguns dizem, não é religião do livro, porque tem muitos livros diferentes que não são harmônicos entre si,
politeísmo que tem guerra entre os deuses e tal, então não seria religião do livro. Mas há quem assim considere o budismo também. Né? Pelo menos 3 são religiões do livro, o cristianismo é uma delas. Sendo assim, esse livro é a fonte de orientação. Algumas tradições costumam dizer que tem na Bíblia a sua referência de fé e ordem. Né? Ou seja, de fé e ordem, que ordem? A ordem que é dada à organização da tradição religiosa, à organização dos cultos, à organização administrativa das igrejas. Então, fé e ordem. E o que é que nós temos aí sobre conhecimento? Porque estamos falando de sabedoria. Mas, na visão do cristianismo, portanto, tornando o debate sobre a psicogênese da sabedoria, a sociogênese da sabedoria, se ela é aprendida no meio social, nós temos uma visão bíblica de sabedoria que parte de um conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. Porque tem o conhecimento derivado do registro sensorial do mundo em torno de nós, como querem os empiristas, ou podemos admitir que o conhecimento seja elaborado pela nossa função cognitiva, vamos dizer assim, pelo nosso cérebro, a partir de uma razão, de algumas razões. Mas aqui nós temos lá em Mateus 22, versículo 29, nós lemos: Jesus, porém, respondendo-lhes, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui, Cristo, no debate com escribas e fariseus, fizeram uma pergunta de armadilha para ele, e ele responde com outra pergunta sobre João Batista, e eles não responderam com medo, porque tinha uma multidão ali que admirava João Batista, e Jesus disse: eu também não lhes dou explicação. E num outro debate ele diz: olha, ele pergunta o que a Escritura diz, eles não querem responder, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a ideia de que a sabedoria, a capacidade de fazer bom uso do conhecimento, tem, se não como um único fundamento, ele está apontando aqui o que nós podemos interpretar que seja o único fundamento, mas podemos interpretar pelo menos, fazendo aqui uma concessão para ele estar brigando, um dos fundamentos, o principal fundamento, o conhecimento das Escrituras. Se nós conhecemos as Escrituras, então conhecemos, acatamos, seguimos, temos a base para fazer bom uso do conhecimento, porque ela assim nos orienta. E faz sentido, porque quando foi que nós perdemos, vamos dizer assim, quando foi que o homem se perde? A palavra pecado tem um dos seus significados como errar o alvo. Quando foi no processo de hominização, quando nos tornamos homem, ou num processo de evolução histórica, não estou entrando aqui no debate sobre evolucionismo biológico, mas na evolução histórica, social, cultural. Em que momento o homem errou o alvo? E se perdeu, e se separou do Criador que até então o conduzia. Quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Olha lá o relato. Fruto da ciência do bem e do mal. Não se pode falar em evangelhos seminários. Porque quando o homem se perde, precisa de um salvador. E se perde quando chama-se fazer juízo moral. E para fazer juízo moral, o que é? É necessário ter sabedoria. Onde é que vem a sabedoria? Aí o próprio Cristo diz, e Mateus registrou o que acabamos de ler. É um erro não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, como ele diz. Jesus, porém, respondendo, lhes disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então significa dizer que a base da sabedoria vem daí. Que o homem errou o alvo quando se desligou da fonte da sabedoria. E é interessante, porque quando a gente fala de um conhecimento, nós precisamos, para identificar um conhecimento, saber qual é o seu objeto. Isso também tem repetido aqui. O objeto não quer dizer que seja um objeto, uma cadeira, uma caneca, uma xícara. Não, é a coisa que você estuda e sobre a qual você pesquisa ou reflete. Então, a ciência pesquisa, no campo da filosofia tem pesquisa também. Mas tem muita reflexão. O método é reflexão. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é aquele ramo de conhecimento estuda. O objeto dele, qual é o objeto. Depois, como é que ele estuda. Qual é o caminho que ele segue. E a palavra caminho, etimologicamente, vem de método. Então, lá para os estudiosos de línguas clássicas vão dizer que método é caminho. Então, se você sabe o que é que um conhecimento estuda, e como é que ele estuda, qual é o caminho que ele segue, qual é o método, então você sabe o que é aquele conhecimento. Aí você diz, bem, e o que é biologia? Da biologia? São os fenômenos ligados à vida. Claro, bio, biologicamente, é vida. Né? Então, logo, biologia é o estudo da vida. Então, qual é a coisa? É a vida. E a vida é a sua dimensão material. E qual é o método? E aí, se a biologia é uma ciência, então ela estuda pelos métodos empíricos do empirismo e do racionalismo. Ou, podemos dizer, do empirismo ou do racionalismo. E geralmente é uma mistura. E como é que se faz? E faz isso buscando dados. Vamos usar uma figura de linguagem, engolindo as informações dos dados, como a abelha engole o néctar. Só que a abelha engole o néctar, processa esse néctar no estômago ou em alguma parte do aparelho digestivo dela, que eu estou tomando a liberdade de chamar de estômago, e depois regurgita. Transformado, e aí já não é mais néctar, é mel de abelha. Né? O saboroso vômito de abelha. Então, se o conhecimento, que não é apenas opinião, a opinião não engole a informação e processa para regurgitar, transformar em conhecimento. Não engole a informação, processa e regurgita como conhecimento. Ela apenas engole. Né? Aí é opinião. Ou seja, como se você quiser chamar assim. Agora, e o conhecimento científico filosófico engole, processa e regurgita transformado. Transformado em quê? Qual foi a transformação? Passou de simples percepção para conhecimento. E o que é conhecimento? É uma percepção transformada pela observação,
que seria, me desculpem, os empiristas, porque aí seria só engolir e não transformar. Ou, como querem os racionalistas, não estou aqui seguindo qualquer racionalismo, eu estou fazendo análise com referência apenas ao racionalismo crítico, tal ponto, e transformado em algo mais consistente do que a simples observação. Porque a opinião olha ao redor de uma planície e vê a Terra plana. E aí, ninguém imagina que a Terra toda seria plana. Isso é opinião. E o que é um conhecimento? É alguém que junta outros dados a essa observação. Que olha para a sombra da Terra na Lua, e olha para os navios que se afastam e desaparecem progressivamente as partes inferiores, e conclui que a Terra é mais ou menos esférica. Aí já não é só, não apenas engoliu os dados ou as informações, mas processou e regurgitou com uma concepção mais consistente do mundo. Mas aí é conhecimento. E como fazer bom uso disso? Aí não é mais conhecimento, aí é sabedoria. Quando é que nós fracassamos e nos falta sabedoria? Quando erramos por não conhecer as escrituras. Mas é assim mesmo. Aí vem aquelas perguntas, né? Um amigo certo dia me perguntava, e você acha que a Bíblia milenar ainda tem alguma coisa a dizer ao homem contemporâneo? E eu era uma pessoa culta, e eu respondi com uma pergunta, né? Então, socraticamente, me diga uma coisa aí, o teatro grego, a literatura grega, multimilenar também, 6, 7, 8 séculos antes de Cristo, não tem nada a dizer para nós. E aí eu lembro que há uns 50 anos passou um filme Érico Rei, passou nas casas de exibição de cinema. E eu vi pessoas, ao assistir o filme, eu vi pessoas chorando. Por que uma pessoa chora quando vê o filme? Porque ele ainda tem algo. Era uma literatura de 2.800 anos, mais ou menos, quase 3.000 anos, né? Mas ainda tinha alguma coisa a dizer ao homem contemporâneo. E por que literaturas tão antigas, e se nós buscarmos na literatura chinesa, na literatura da cultura indiana, bem nós vamos encontrar textos multimilenares que têm algo a nos dizer. E por quê? Tem porque existe na natureza humana. E aí, os meus amigos da antropologia cultural e de outras áreas de conhecimento, me desculpem, mas eu insisto em dizer que existe na natureza humana. Tanto existe que determinados problemas são comuns à cultura chinesa, indiana, árabe, europeia, pré-colombiana aqui nas Américas. E as culturas, ao longo dos milênios, com todas as transformações históricas, nós mantemos conflitos comuns. Tanto que os romances que trazem conflitos de outras épocas continuam sendo atuais. Né? E, aliás, dizem que clássico, dizem clássico, não é um livro antigo. Né? Clássico é um livro que dizer, algo a nos dizer, independentemente de que o tempo transcorra. Portanto, é aquele que sobrevive à voracidade de Cronos. Né? Para lembrar aqui a filosofia grega, a cultura dos gregos do período clássico, que gostava de buscar uma expressão antropomórfica para as ideias. Ele quer expressar o que é o tempo, a ideia do tempo, e ele já criava uma personalidade, um deus, que chamavam ele deus do tempo, que era, no caso, Cronos, e que demorava até os filhos, né? Porque o tempo, de fato, destrói muita coisa, mas tanto não destrói tudo que a própria literatura dizia isso, é atual, né? Depois de quase 3.000 anos. Então, qual é a sabedoria que nos faz falta se não conhecermos as escrituras? Eu dizia há pouco que tem a necessidade, quando nós buscamos conhecer alguma coisa, de saber qual é o objeto que estamos tratando, qual é o método. Então, qual é o objeto que, se nós quisermos ter conhecimento acerca dele, precisamos de uma base na revelação sobrenatural? Porque o objeto da ciência não é o sobrenatural. O sobrenatural não faz parte do virtude da ciência. Tem pessoas que querem argumentar contra a crença no cristianismo e em outras religiões, invocando, eu vou usar aqui a expressão, invocando em vão o santo nome da ciência. Me desculpe a ironia. Mas a ciência não tem nada a dizer sobre o sobrenatural, respeito do sobrenatural, porque ela não estuda isso. Ela não tem método para isso. Então, não podemos afirmar a existência de Deus de base científica, embora possa haver um diálogo com a ciência, embora possamos utilizar algum conhecimento da ciência como amparo para uma tese, conhecimentos de outros independentes, embora possa dialogar. E nós já fizemos um estudo sobre isso, sobre as relações entre esses conhecimentos. Estou apenas aqui lembrando que a sabedoria que precisa do respaldo bíblico é aquela que trata do sobrenatural. Portanto, que trata das relações entre Deus e os homens, que trata da existência de Deus, que trata de alguns porquês. E aí também tem método, e faz parte do método identificar quais são as perguntas que o estudo faz. E a ciência não pergunta por quê. Quando Newton disse que a toda ação tem uma reação, que a matéria atrai matéria, que os corpos permanecem inertes, inerte não é só parado, inerte também é velocidade constante, né? Se nenhuma força atuar sobre eles, ele não está dizendo por quê. A matéria, na razão direta das suas quantidades, quantidade de matéria, e na razão inversa do quadrado da distância. Por que, Newton? Ele vai dizer, não sei, não quero saber, quem vai pensar. Só estou dizendo que é assim, que as matérias se atraem, a gravidade é isso. Então, a ciência não diz o porquê primeiro, da causa primeira. Claro que ela pode até descrever os níveis dos elétrons e as combinações de átomos formando moléculas. Ele pode até dizer alguns porquês. Não, aqui esse átomo se juntou com aquele outro, porque eles se complementam, é uma ligação iônica. Então, a ligação iônica entre átomos ou entre moléculas tem a ver com a polaridade positiva e negativa de um átomo, de uma molécula, de polos positivo e negativo se atraem. Bom, isso é porque é imediato. Né? Mas por que o negativo se atrai, o positivo se repele, o negativo se repele? A causa primeira, a ciência não quer saber. Ela quer saber aquilo que pode ser operacionalizado.
Então, as perguntas são diferentes, se levam métodos diferentes, porque o método do caminho do conhecimento depende do que você está procurando. Então, qual é a pergunta que você quer responder? Então, a ciência não pergunta por quê nem para quê. Ah, e para quê? Matéria tem matéria. Então, eu vou ver tudo. Isso aí também eu não sei, não quero saber, tem mais pensar. É claro que o Milton se neguiria isso jamais. Né? Estou usando essa expressão aqui. Uma figura de linguagem que se chama hipérbole, exagerando para acentuar e tornar claro o que é que eu quero dizer. Que um conhecimento se identifica pelo objeto e pelo método, e o método depende das perguntas que se faz. Então, dependendo de qual seja a pergunta, você toma um caminho para buscar uma resposta para ela. Ou toma outro caminho para buscar a resposta, se é outra pergunta. Então, nós temos que, se a questão é sobrenatural, se a questão é a relação entre criador e criador, portanto, relações verticais, que são as relações entre Deus e os homens, então, nós temos a exclusividade do conhecimento do livro revelado nas religiões do livro, que no cristianismo e no judaísmo é parte da nossa Bíblia, da Bíblia cristã, que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e que é a chamada Bíblia hebraica. Se estamos falando que assumir que tem essa aptidão de fazer bom uso do conhecimento, quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, ele assumiu que tinha essa aptidão. E aí soltou a mão do Criador, disse, não sigo mais sua orientação, não, eu mesmo vou me orientar. E, portanto, errou o alvo, e isso recebeu o nome de pecado, que é errar o alvo. Mas o Criador, magnanimamente, embora tenha sido ofendido, ele disse, olha, não quero mais começar, pilar que ele deixe, né? Quero ser independente. Então, já prometeu, a promessa messiânica lá em Gênesis 3, terceiro capítulo de Gênesis, ele já providenciou o caminho para a reconciliação criatura com o Criador. A criatura ia se arrebentar, né? E tem aquela ideia de que Deus sofrioso, amaldiçoou, e na casa tem um pão é maldição, e não sei o que mais é maldição, e trabalho é maldição, que na casa tem um pão é. E não é nada disso. Né? Ele, amorosamente, quando o homem chamou a si o juiz moral e viu que estava nu, o que é que fez o homem? Fez avental com folha de figueira, que era um vasalho precário. O que ele faz? Ele faz roupas com peles de animais. Ele faz uma agasalho melhor e dá para o homem. Então não estava furioso. Mas tem aquelas maldições, que são muito mais advertências. A terra, por tua causa, a terra se tornará maldita. É só olhar o que nós estamos fazendo com a terra. Não é porque foi uma maldição, é porque a nossa falta de sabedoria, fazer bom uso do conhecimento, está levando a uma série de problemas com a natureza. Então, estamos já agora falando do item 2.1 do nosso texto básico, que trata da reconciliação, é essa proposta. Vou te mandar um conciliador entre nós. E lá no livro de Jó também já falava, Jó, um diálogo com Deus, tem um momento que ele sente que não pode, o Senhor manda ele cingir os lombos e você quer discutir comigo, né? E ele sabe que não tem essa condição, ele não, eu precisaria que tivesse entre nós um mediador. Palavra de Jó. Então, mas esse mediador já estava prometido, ou veio a ser prometido em Gênesis. Pela certo, porque parece que Jó é o livro mais antigo que o livro de Gênesis. Há uma discussão sobre isso, mas há fundadas razões para os estudiosos se dizem que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. O mediador, o Messias, foi enviado. Veio. E o cristianismo é isso. Quer dizer que aquele operário lá de Nazaré era o Messias, o Jesus, era o Messias, o Cristo, o Messias em hebraico, o Cristo. Então, cumpriu-se a promessa. E ele disse, como é que a gente pode ter sabedoria? Conhecendo as Escrituras. E disse ele, invertendo a maneira de dizer. Ele disse, errar e não conhecendo as Escrituras. Estou lendo a contrário do senso as palavras, né? Traz para frente e dizendo, você conhecer as Escrituras, conhecer e seguir. Não. Ele diz conhecer também no sentido de seguir. Você não vai errar. Aí vem uma outra discussão. Então, o seguidor de Cristo é família? É claro que não. Por que eu acabei de dizer não vai errar? Porque aí eu estou dizendo que não vai errar, definitivamente. É claro que todos nós erramos. Quem está sente incômodo por estar fazendo algo errado. Sente incômodo. E aí a expressão que hoje em dia as pessoas não gostam que a gente use e tal. Mas a expressão bíblica é arrependimento. Então, não quer dizer que a nova criatura, porque a Bíblia também diz que quem está em Cristo é nova criatura. Não quer dizer que a nova criatura não erre em nenhum momento. Mas quando eu digo que ela está ao abrigo de cometer erros, eu estou dizendo que ela não erra e fica acomodada e satisfeita com o erro. O erro tem um trânsito pela vida, quem segue a Cristo, mas não faz morada. Então, isso aqui é a nova criatura. Mas vocês estão falando o tempo todo do que é sabedoria na perspectiva do cristianismo, e certamente a pergunta que surge é, mas o que é mesmo o cristianismo? E nós então colocamos aí no texto alguns pontos fundamentais do cristianismo. Tem uma síntese dos reformadores de segunda ou terceira geração, não foram os reformadores da primeira geração, que se reuniram numa cidade lá nos Países Baixos, né, que nós chamamos de Holanda, e fizeram muitos estudos e depois fizeram uma síntese de 5 pontos que designaram como acrônimo TULIPA. E esse acrônimo é feito com as iniciais de 5 princípios, né? E pretende ser a síntese do cristianismo, que é uma coisa muito polêmica, eles falam em degradação total, mas tem alguns pontos que não geram tanta polêmica entre as várias concepções do cristianismo. Mas os pontos fundamentais dos grandes reformadores de primeira geração não são assim polêmicos. E agora já não estou mais falando da Tulipa. Tulipa escrevi aqui só para lembrar que existe uma síntese que gera polêmica entre
entre diferentes expressões do cristianismo. Quando eu digo expressões, eu estou dizendo que muita gente chama de denominação. Mas qual é a síntese do princípio dos grandes reformadores do princípio da reforma? São 5 exclusividades. Só fé, só a graça, só as escrituras e glória só a Deus. Eu não gosto de língua clássica, né? Então, geralmente é dito em latim. Sola fide, sola gratia, sola Christus. Não precisamos estar gastando latim, até porque eu não sou latinista. Mas esses 5 princípios, em geral, são aceitos por quase todos os ramos do cristianismo. E até certa vez uma aluna me disse que não se identificava com determinadas expressões do cristianismo, embora muitos a considerassem como parte dessas expressões, porque a denominação dela não era aquilo e tal, né? Eu perguntei pelos 5 exclusividades, 5 sola, né? E ela aceitou todos eles. Então, você pensa que não é dessa tradição, mas é. Porque são essas 5 exclusividades. Só Cristo, só a graça, só a fé, só as escrituras, glória só a Deus. A ordem pode até não ser essa, né? Eu posso garantir só que a última exclusividade é glória só a Deus, mas se começa pela fé ou pela graça, aí vocês puderam verificar. Então, estamos agora falando de aptidão para fazer a coisa certa, para usar o conhecimento. E estamos falando de aptidão no campo moral e no campo da doutrina cristã. E estamos falando de fé, de graça, de escrituras. Então, se estamos falando de fé, será que estamos falando de opinião? Aí surge aqui aquele debate, fé é uma opinião. Há quem diga que sim, mas a mim não me parece que seja, né? Porque tem algumas distinções. Em primeiro lugar, a opinião, ou senso comum, de um modo geral, está muito ligado à percepção imediata. Eu dizia há pouco, a pessoa que olha, contempla uma planície e diz que a Terra é plana, ela está se baseando numa percepção sensorial, na visão, uma percepção sensorial do mundo. A fé não se baseia numa percepção sensorial. Você vai ouvir, certamente, da maioria dos cristãos, que nunca tiveram nenhuma percepção sensorial extraordinária, nenhuma percepção maravilhosa, nunca testemunharam pessoalmente um milagre, e nem tanto tem fé. Não é uma derivação de uma percepção como é a opinião. Mas a opinião também tem influência do contexto sociocultural. Aí ele diz assim, você diz que é cristão, mas se você tivesse nascido no Iêmen, no Afeganistão, ou aqui ou acolá, você seria muçulmano. Então a fé, para os críticos, é um produto do ambiente, do meio. Aí é uma visão antropocêntrica, mas não é um antropocentrismo individualista. É uma visão que atribui a uma sociogênese, atribui a origem da fé e das opiniões a um fenômeno que tem uma fonte na sociogênese. Tem a sua gênese na sociedade, na cultura da sociedade. Mas nós sabemos que também não é assim. A Coreia do Norte, onde a conversão ao cristianismo pode levar à morte da família inteira, tem havido conversões. E onde tem mais conversão hoje no mundo é a China, onde também a conversão ao cristianismo traz consequências gravíssimas. Então, a fé não é apenas uma derivação da sociogênese, não tem uma explicação na sociogênese. Isso é muito mais compatível com uma opinião, e não com a fé. Então, já distinguimos aqui fé e opinião nesse aspecto da origem. Por outro lado, além de não ser uma coisa baseada na percepção empírica, e há quem queira dizer, bem, mas existem expressões do cristianismo que falam muito em milagre, em dons, principalmente em profecias e tal. E isso gera muitos debates que nós não podemos estudar no outro estudo, no outro domingo, como a questão do sensacionismo, se existem, se os milagres já passaram, ou uma série de outras questões. Mas o que interessa para os nossos objetivos hoje é que essas manifestações que essas pessoas testemunham, ou de línguas, ou de profecia, ou de cura, tem muitas manifestações, muitos motivos ou pretextos para alguém dizer, olha, a fé decorre de uma percepção empírica. Aí o sujeito tem fé porque vive uma figura, porque vive outra coisa, porque vive uma profecia que se cumpriu, ou aparentemente se cumpriu. Bem, mas aí não é bem assim. Aí a ordem é dessa. Primeiro o indivíduo tem fé. Depois ele admite que aquilo foi um milagre. Porque quem diz que fulano se curou não passou a ter fé por isso. Tinha fé para admitir que aquela cura tem relação com as orações. Se não tivesse fé, ele dizia, não, isso aí foi coincidência. Não foi por isso. Então, a fé é diferente da opinião. Não está relacionada com a percepção empírica do mundo, a percepção sensorial do mundo. O empirismo é sensorial. Então, é diferente da opinião. Aí qual é a gênese, qual é a origem da fé? Bom, aí tem as várias interpretações. Ela pode ser essencial da pessoa, pode ser um atributo da personalidade, ou ela pode ser um dom inato para alguns, ou magnanimamente concedido, ou buscado e alcançado. Mas vamos dizer apenas que ela é um atributo essencial. Assim como quando a medicina não sabe explicar uma peculiaridade na fisiologia de uma pessoa, ela diz, é essencial. Fulano tem um tremor, mas esse tremor não é fácil, então não sei o que é, esse tremor é essencial. Então, nem tudo foi revelado. Então, não vamos também pretender explicar tudo. Vamos dizer que a fé é um atributo essencial no sentido de que não foi revelado, é um fenômeno sobrenatural que não foi revelado. Mas eu posso acreditar que é um dom? Pode. Aí eu posso acreditar que esse dom é inato?
Talvez possa. Ou eu posso acreditar que esse dom foi concedido magnanimamente em algum momento da minha vida? Pode. Ou eu posso acreditar que se eu pedir a Deus, ele vai adquirir esse dom? Pode. Então, qual é a importância que ele tem? A importância que ele tem é que, se a sabedoria para as questões que a ciência e a filosofia nos explicam, essa sabedoria é importante para nós, se nós desejamos essa sabedoria, nós reconhecemos que ela é importante, porque sem ela muita coisa vai acontecer, e acontece, então nós devemos buscá-la. O que nós vimos aqui é como se não buscamos nas Escrituras. E quando é que buscamos nas Escrituras? Quando temos ou pretendemos alcançar o benefício da fé. Porque também está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, graça e sabedoria. Então, o que nós podemos dizer, resumidamente, é que a sabedoria é uma graça. Podemos dizer que seja uma graça que os teólogos gostam de chamar de graça comum. Diversamente de uma outra forma de graça, né? E permite que a pessoa alcance a reconciliação com Deus, a graça salvadora. Mas não estamos falando aqui da graça salvadora, estamos falando de sabedoria, do que os teólogos gostam de chamar de graça comum. Eu prefiro chamar de graça menor, aquela que se prende só ao atributo. E graça maior, aquela da salvação. E por que em meio do que é tradicional, do que os dicionários de teologia dizem, e os teólogos e doutrinados dizem, que graça salvadora e graça comum? Em vez disso, eu uso graça maior e menor. Não é só por fazer birra, é porque as expressões graça comum e graça salvadora tem uma outra discussão sobre algumas questões que não caberiam aqui, né, sobre predestinação e outras coisas. Essas expressões são muito usadas e que eu acho que não são indispensáveis à doutrina de salvação, né? Da salvação pela graça mediante a fé pode ser compreendida e aceita sem precisar entrar em minúcias em certos detalhes e apenas criam divisões ao invés de edificar. Né? Dizem que quem procura pontos polêmicos é quem é radical. E quem, ao invés de buscar pontos polêmicos, como fazem os radicais, prefere buscar pontos em que se possa alcançar algum consenso que constrói alguma coisa. Né? Então, eu prefiro chamar de graça menor e graça maior. Então, a sabedoria é uma graça menor, porque não é uma graça salvífica. Não basta ter essa sabedoria, não basta saber fazer bom uso do conhecimento. É preciso aceitar o senhorio do Messias nas nossas vidas. E essa aceitação, que não deixa também de ser uma sabedoria, mas é uma sabedoria especial, diferente daquela sabedoria do uso comum do conhecimento. Nós temos uma percepção de que a fé é uma coisa e a opinião é outra. Ou, minimamente, você pode considerar que a fé seja um tipo de opinião diferente, distinta da opinião geral. Bom, e aí, isso nos permite compreender a relação entre graça e sabedoria, porque a sabedoria não é resultado de estudo. Está cheio de grandes cientistas, grandes filósofos, grandes eruditos, que são um desastre na vida pessoal, um desastre para os comunicantes, para a própria família, para os colegas de trabalho, para a família, um desastre para o próprio país. Algumas figuras execráveis eram pessoas de grande conhecimento. Não é pela via do estudo que alguém adquire sabedoria, adquire saber. Também não me parece que seja um subproduto da graça salvífica, porque há pessoas que aceitam a Cristo, que aceitam o senhorio de Cristo, portanto, alcançam a graça salvífica e entram no processo de transformação em nova criatura e até se arrependem de certas iniquidades que foram listadas nas Escrituras, mas não sabem aplicar conhecimento em coisas importantes. Não naquelas que dizem respeito ao plano de salvação, essas aí estão, mesmo não sendo sábias, elas têm o privilégio de ficar à sombra do perdão dado na cruz. Mas continuam tropeçando e ficando satisfeitas e achando bonito os tropeços que dão. Né? Então, não tem sabedoria. Isso a gente vê até em teólogos que tropeçam. A sabedoria é um atributo peculiar. Mas o que a Escritura diz mais a esse respeito? Aí nós vamos voltar agora. Mateus 11, 25. Literalmente, eu vou dizer para vocês, vendo aqui o texto. Naquele tempo, respondendo Jesus, diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Eu estava dizendo há pouco que a sabedoria não é resultado do saber. E é isso que Cristo está dizendo aqui, em que Mateus registrou. Mateus escreveu essas palavras. Ele está agradecendo, porque o Senhor revelou certas coisas aos pequeninos e ocultou aos sábios. E aí nós temos duas informações nesse pequeno texto. Uma é que ele está se referindo a uma sabedoria revelada por Deus. Quando ele diz, uma que ele ocultou alguns sábios. Então, tu ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos. O cara é muito estudado, muito erudito, mas não tem sabedoria. E outra, e as revelaste aos pequeninos. São duas coisas. Então, isso foi uma revelação dada. Sabedoria aqui é posta como uma revelação dada. Mas não significa que ela não possa ser buscada para ser alcançada. Não vamos também encerrar as conjecturas dizendo, não, então, ou ele é dado ou não é. Temos mais o que fazer nem o que dizer, não é bem assim. Ela não me foi dada, e eu reconheço que não me foi dada, então eu posso buscá-la. Eu posso pedir sabedoria. E outra observação a ser feita é que nem o fato de que alguém não tem conhecimento, alguém é pequenino na palavra de Cristo, pequenino nos saberes, não significa que o pequenino não possa conhecer, entender e aceitar o Evangelho. Essa
passagem bíblica que acabamos de ler diz isso. O Senhor revelou aos pequeninos. E se nós olharmos, e nem significa que uma vez aceitando não possa servir o Evangelho. Chamando aqui de servir o Evangelho, trabalhar, digamos, exercer funções explicando o Evangelho, fazendo aquilo que nós chamamos de apologética, fazendo a apologética, a defesa do cristianismo. Por que pode? Porque os pequeninos que não têm saber podem ter, e muitos têm sabedoria. E nós temos esse exemplo, tem uma passagem bíblica que fala de uma conduta de Pedro e João no Sinédrio. João e Pedro falam perante o Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal dos líderes que eram mestres da lei, doutores da lei, e também eram mestres do judaísmo, né, da crença. E na presença deles, Pedro faz um discurso, e eles ficam impressionados com a sabedoria do discurso de Pedro. E ficam, a expressão bíblica é maravilhados, quando descobrem que Pedro e João eram indoutos. A expressão da tradução bíblica que eu tenho citado aqui para vocês usa a palavra indouto, ou seja, que não eram doutos, que não tinham estudo. Não tinham estudo, mas derramaram uma sabedoria tão grande que impressionou doutos do Sinédrio. Os pequenos podem sim prestar grandes serviços ao Evangelho, não é só Pedro e João. São exemplos disso, não somos únicos exemplos, mas está cheio de missionários e de pessoas que são pessoas de poucas letras, que prestam grandes serviços ao Evangelho. Né? Mas também não significa que aquela passagem que diz que o Senhor ocultou certas coisas aos sábios e instruídos, não quer dizer que os sábios e os instruídos fiquem à margem, não. Nós temos também exemplo de alguns sábios e instruídos que prestaram grandes serviços ao Senhor. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para Moisés, a Bíblia diz que ele era instruído em toda a ciência do Egito. Então, era um homem de grande saber, conhecimento, e soube usar esse conhecimento. Se ele soube fazer bom uso do conhecimento, então ele também era sábio. Era erudito, também era sábio. Né? E também isso que se diz de Paulo. Né? Tem até uma narrativa lá de Atos, que Paulo fala perante diversos sábios, e um deles diz: Paulo, as tuas muitas letras te confundem. Ora, alguém reconhecia que ele era um homem de muitas letras, embora não tivesse aceitando o que ele dizia. Né? Então, Paulo era um erudito. Foi instruído por Gamaliel, que era um dos grandes mestres do judaísmo. Então, Paulo não era como Pedro e João, que eram indoutos. Paulo era um douto, sim. E prestou grande serviço, foi um grande qualificador. Nós vemos que as pessoas prestam serviço a Deus conforme as suas capacidades. Né? Então, para codificar a nova aliança do cristianismo, o Senhor chama Paulo, que precisava facilitar o fato dele ser douto, ele ser um de muitas letras. Né? Para codificar a aliança do Sinai, a aliança com Moisés, a aliança com o povo hebreu que saiu do Egito, o Senhor chamou Moisés, né? Que era aquele homem que nós dizíamos há pouco, instruído em toda a ciência do Egito. Para codificar uma orientação sobre as relações horizontais, as relações entre os homens, Deus lançou mão de Salomão. Salomão não deu muita coisa diretamente, é claro que, como exemplo, pode se extrair muitas coisas da relação entre Deus e os homens, olhando para Salomão. E Salomão diz, é sobretudo, referente às relações horizontais. Quando ele diz, por exemplo, que você não deve responsabilizar pela dívida de terceiros, que você não seja fiador, ele não está se referindo às relações verticais. Ele não está dizendo que isso desagrada a Deus, que isso ofende a Deus, não. Ele está dizendo que você assume o risco, você não devia assumir. Então, quando ele diz que não seja tão justo que prejudique a ti mesmo, ele não quer dizer que você é pecado. Você se sacrificar por alguém. Salomão está dizendo, você não ia ter isso. Ele está dizendo, você não precisa fazer isso para agradar a Deus. É isso que ele está dizendo. Mas ele não está dizendo que é errado. Ele está dizendo que nas relações humanas tem coisas que você não precisa fazer e não tenha medo de desagradar a Deus por isso, porque Deus não pede isso de você. Nós podemos reconhecer que opinião, fé, conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Conhecimento e opinião se explicam muito facilmente, muito claramente. Fé também até que se explica. Agora, sabedoria tem explicações na psicogênese da sabedoria, na sociogênese da sabedoria, mas a sociogênese é muito fraca. Né? Essa história de dizer que o homem é produto do meio é uma coisa muito equivocada. Primeiro, porque produto não tem escolha. Né? O carro que sai da linha de montagem é um produto da fábrica e ele não teve nenhum papel na sua formação. É um produto passivo. Né? Mas o homem sofre influência do meio, sim, mas não é um produto passivo do meio. E a gente vê trajetórias muito diferentes de pessoas criadas no mesmo meio. E quem tem criado um filho e observa neto, vê que dois irmãos, na mesma casa, filhos dos mesmos pais, tomam rumos completamente diferentes, porque fazem uso diferente dos conhecimentos da agricultura. Então, tem uma sabedoria diferente, ou até pode faltar sabedoria. E temos algumas conclusões. Então, uma é que a fé proporciona sabedoria. No mínimo, pode proporcionar sabedoria se você tem fé, mas não é aquele que tem fé e, no entanto, desconhece as Escrituras, porque está escrito errar e não conhecendo as Escrituras. Né? Então, a fé proporciona, ou pode proporcionar sabedoria. 2. O conhecimento é a matéria-prima com que a sabedoria usa para alcançar discernimento, porque muitas vezes falta ao douto discernimento. Por isso é que nós vemos, muitas vezes, pessoas doutas cometendo erros muito grosseiros. Tem um livro de uma historiadora americana, Barbara Tuchman, chamado A Marcha da Insensatez. E ela fala de episódios históricos em que determinados governos marcharam para o precipício de uma forma muito insensata. Mas ela só escolheu exemplos
de governos que não eram só um ditador sozinho que fazia escolha. Era todo um grupo que estava no poder. Para alguém dizer assim, não, essa marcha da insensatez foi de um homem só, porque era doido, ou por isso ou por aquilo. Não. Foi uma insensatez coletiva. Então, e eram sempre pessoas doutas desses governos. Né? Embora nem todo governante seja douto, mas geralmente tem alguns doutos no meio de uma equipe de governo, né? De um núcleo de poder, que é uma coisa maior do que a equipe de governo. E um terceiro ponto aí das nossas conclusões é que o conhecimento é útil para os cristãos quando se defrontam com o cientificismo. O que é cientificismo? É o uso equivocado da ciência. Quando alguém argumenta contra o cristianismo ou contra outra coisa, usando um argumento que não é científico em nome da ciência. Quem, em nome da ciência, quer dizer, por exemplo, que Deus não existe, está usando cientificismo, que a ciência não tem nada a dizer sobre isso. Se Deus existe ou não existe, a ciência não trata disso. Né? Então, quando nós nos deparamos com o cientificismo, e lá, no outro estudo que nós temos, no curso entre a fé e a sala de aula, nós tratamos do relacionamento com o cientificismo. Tratamos muito disso, embora de outras coisas também. Mas não só o cientificismo. Né? A Bíblia também nos adverte contra os chamados ventos de doutrina. E aí, errar não conhecendo as Escrituras. Por quê? Porque se você não conhece as Escrituras, você se deixa levar, ou pode se deixar levar pelos ventos de doutrina. E o que é isso? São essas teorias, essas doutrinas, muitas vezes, algumas teologias que tomam caminhos errados e que muitas vezes são proferidas por pessoas eruditas, doutos, e que são muitas vezes aplaudidos por claques muito grandes e muito poderosas. E, sobretudo, as pessoas que aceitam o argumento de autoridade seguem essas doutrinas, essas teologias equivocadas, que são frágeis e que Paulo chamou de vento de doutrina. Conhecimento ajuda também a sabedoria, porque para você resistir ao argumento de autoridade, e por que isso é assim? Por que você aceita isso? Porque quem está dizendo é fulano, que é um grande escritor, porque é muito aplaudido na imprensa e nas universidades, em outros lugares. Muito bem, ele é um fulano muito estudioso e muito aplaudido, mas está dizendo bobagem. Né? Como é que você tem condição de dizer isso? Quando você conhece as escrituras. Né? Bom, e finalmente, ser erudito não é necessário para compreender o evangelho. Né? Para ter fé também não é necessário, nem para ministrar a palavra. Por tudo que foi dito aqui. Né? Inclusive pelos eventos que falaram há pouco, Pedro e João. Que ministraram a palavra, que tem fé e tudo mais, eram indoutos. E nós sempre lembramos que se você se inscrever no nosso curso lá, aqui no recurso, não estou tratando, mas nós temos aqui no nosso canal, você pode acessar e pode se inscrever, e é gratuita a inscrição. E se você der um like lá no curso ou aqui nos estudos bíblicos, sabe, nos trabalhos diferentes que nós fazemos, e se você compartilhar, e se você assistiu até o fim, isso já faz com que a plataforma que nos divulga, que divulga o nosso canal, passe a divulgar mais o nosso canal. E você pode também comentar, mandar comentários no nosso canal, ou formular perguntas. E algumas pessoas têm formulado perguntas pelo WhatsApp e no particular. Tudo bem, eu recebo com alegria e procuro responder. Mas se você mandar os seus comentários ou perguntas pelo canal, você estará contribuindo para uma maior difusão do nosso canal. Você vai ver na gravação, você entrar, vai aparecer o canal, como endereço do canal. Obrigado e até o nosso próximo encontro.